Não troque o protetor térmico do ventilador sem antes saber o que causou a queima ou interrupção. É sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu tenho 3 protetores térmicos. Esses 2 protetores térmicos aqui, quando o motor aquece por alta temperatura ou excesso de corrente elétrica, eles danificam por completo e aí eles devem ser substituídos. Mas tem protetores térmicos, assim como este, que quando o motor aquece, ele abre o contato e quando o motor esfria, o contato se fecha novamente. É por isso que tem ventiladores que ficam desligando e ligando sozinho, desligam e ligam sozinho. Ou seja, indicam que o motor está com problema, está aquecendo por algum desses motivos. E eu listei aqui 5 motivos que precisamos observar quais deles estão aqui, causando a queima do protetor térmico aqui, ou a interrupção. Primeiro aqui, o eixo e bucha. Se o eixo e a bucha estiverem danificados, assim, observem aqui, esse eixo aqui está danificado. E quando o eixo está danificado, geralmente aqui a bucha também está danificada. Então, se o protetor térmico ele se romper devido a problemas de eixo e bucha, o eixo e a bucha devem ser substituídos para depois substituir o protetor térmico. Tem casos que o eixo e a bucha eles estão bons, porém está travado devido à falta de lubrificação. Neste caso ele deve ser lubrificado para depois colocar o protetor térmico. O próximo é bobina em curto. Observem aqui, são bobinas de um ventilador. Se essas bobinas elas estiverem em curto, ou seja, espiras aqui, tiverem aqui com um esmalte aqui, retirado, tiverem fazendo contato com outras, e o motor estiver aquecendo devido aqui, elas estarem em curto, vai danificar o protetor térmico novamente. Então, se as bobinas estiverem em curto, você deve aqui, trocar o estator, mandar rebobinar se compensar, ou comprar outro motor. Não vai adiantar trocar apenas o fusível térmico, porque vai se romper novamente. Por isso que deve ser observado com o usuário a forma que ele está usando. Tem muitos casos que a gente troca o protetor térmico e depois de um dia o motor ele danifica novamente. Tanto o protetor térmico como as bobinas começam a se romper, porque primeiro causa o curto nas bobinas, depois elas se rompem. E aí o motor não funciona mais, por mais que você troque outro protetor térmico. Próximo passo. Ligou o ventilador que é 127 volts no 220 volts. Por exemplo, observem aqui, na sua residência tem 2 tomadas, por exemplo. Aí o seu ventilador é 127 volts, ele está ligado aqui, 127 volts. Só que por algum erro, algum descuido, você acaba ligando aqui, E quando isso acontece, vai se romper aqui, o protetor térmico. Se for desse modelo aqui, ele vai desligar e quando o motor esfriar, ele vai ligar novamente. Então, se você cometer aqui, este erro, se o ventilador for de boa qualidade, vai queimar, vai se romper apenas o protetor térmico. E as bobinas, elas continuarão boas. Mas se o ventilador for de má qualidade, vai queimar tanto o protetor térmico, como também aqui as bobinas. Ou seja, você vai precisar substituir aqui, o estator ou outro motor. Mas quando o ventilador é de boa qualidade, ele danifica apenas o protetor térmico. É esta a função dele, se romper ele, para que não danifique aqui as bobinas. Próximo defeito, capacitor danificado. Observem aqui,
Este é um capacitor diferente do protetor térmico. Protetor térmico é este aqui, ó. Observem, este aqui é o protetor térmico, diferente do capacitor. Eles são parecidos, ó, porém, ó, na realidade eles são diferentes e têm funções diferentes. Então, se este capacitor estiver danificado, com algum problema, estufado, em curto, ele vai causar alteração no circuito e vai aquecer o motor, e também vai se romper aqui, ó, o protetor térmico. Então, observem se o seu capacitor está estufado, se está em curto com algum problema, você deve substituir antes de substituir o protetor térmico. Próximo defeito: surtos na rede elétrica. Se na sua residência, no local onde você mora, o transformador tiver com algum problema, o seu ventilador ele vai ficar momentos com baixa potência e do nada ele vai aumentar a potência, ou seja, está havendo surtos na rede elétrica. E se na sua residência não tiver protetores para proteger os seus equipamentos elétricos, o seu protetor térmico aqui, ó, do ventilador vai queimar. E neste caso, se o ventilador for de boa qualidade, também pode ser apenas substituído o protetor térmico, porque as bobinas não vão danificar. Mas se o seu ventilador for de má qualidade, vai danificar tanto os protetores térmicos, como também as bobinas. E aí o ventilador danifica por completo. Então observem que não basta somente substituir o protetor térmico. É preciso fazer toda uma análise para saber se vai compensar aqui, ó, a substituição. Eu fico por aqui e até a próxima.